Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é Somos os trabalhadores da última hora. Vivemos hoje os momentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Lemos no Evangelho de Mateus: o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. O Senhor Jesus, quando voltar, tomará posse da terra para estabelecer o seu reino. Mas para isso acontecer, precisamos preparar essa vinha. Foi para isso que o Senhor assalariou trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Englobam todo o povo de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Abraão, Isaque e Jacó certamente estavam entre aqueles que foram chamados logo no início dos trabalhos. Mas ao longo do tempo, o Senhor sempre chamava aqueles que estavam desocupados. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Querido leitor, o Senhor sempre encontrou em todas as eras pessoas desocupadas. Poderiam sim estar ocupadas com seus trabalhos e projetos pessoais, mas para Deus, o que de fato importa é se estamos ou não ocupados com a sua vinha. Qual é a sua situação? Diante dos olhos de Deus, você se encontra ocupado ou desocupado? A seguinte passagem diz respeito a cada um de nós. E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. A hora 1 décima é a 11ª hora, sendo que, na 12ª hora, encerram-se as jornadas de trabalho. Esses são os trabalhadores da última hora. Creia, nesses momentos que antecedem sua vinda, o Senhor ainda quer contratar-nos. Apesar de termos menos tempo em relação aos primeiros trabalhadores, nossa responsabilidade hoje é multiplicada. Por isso, não perca tempo. Há espaço para todos se ocuparem na igreja. Todos têm lugar para trabalhar nessa vinha. Aproveite o acesso que temos à leitura da Bíblia e dos livros espirituais, as reuniões da igreja e as conferências regionais e na estância Árvore da Vida. Utilize tudo isso para sair da zona de conforto, que o leva a viver desocupado das coisas de Deus. E assim, você será levado a se ocupar em trabalhar na vinha do Senhor. Você também pode pregar o Evangelho e apacentar os irmãos mais fracos, que porventura estejam passando por necessidade. Um instrumento que você pode utilizar nesse serviço ao Senhor é o jornal Árvore da Vida, periódico cristão mensal publicado pela editora Árvore da Vida. Nesses últimos dias, a iniquidade tem avançado fortemente pelo país, a imoralidade crescido diante dos nossos olhos, a mentira prevalecido e os valores sido invertidos. Tudo isso revela que o fim está próximo. Que faremos? Havemos de engajar-nos politicamente para protestar contra tudo isso? Não. Deus não nos deu essa incumbência. Nossa função e responsabilidade é edificar a sua igreja, guardar santos os filhos de Deus, sem fermento ou ideologias hereges, tendo a palavra de Deus como nosso único padrão. Para isso, o Senhor nos concedeu os profetas para nos dar direção, a fim de sermos encabeçados por Cristo. Cresçamos em fé e deixemos as coisas de menino. Por isso, querido leitor, já é hora de acordarmos. Não fique todo o tempo inquieto com o seu salário, preocupado em melhorar seu nível de vida, nem deixe seu tempo ser tomado pelo celular. Não permita que essas coisas roubem o seu coração. Ao contrário, aplique todo o seu esforço e engajamento na vinha do Senhor, na economia de Deus. Dessa forma, quando o Senhor voltar, ninguém em nosso meio se encontrará desocupado. Deus nos abençoe na prática dessa palavra. Louvado seja o seu nome. E a pergunta de hoje é: diante dos olhos de Deus, você está ocupado ou desocupado? Então, como essa pergunta ela é de critério particular, pessoal,
nós vamos responder pela minha visão de Dalila, né? Então, nós juntos fazendo esse propósito, então, nosso primeiro propósito é unir pessoas, né, que estão fazendo esse propósito em prol de terem um objetivo, aquilo que eles estavam necessitando, né? Então, fazer algo para que tivesse de recompensa o seu objetivo alcançado. Então, tendo em vista isso, a gente acaba, sim, ocupado, né? E principalmente as pessoas que não têm muito tempo para ler a Bíblia diariamente. Então, essas pequenas partes que a gente lê aqui, baseadas também no texto do dia, isso ajuda a pessoa a se ocupar também com Deus. E é isso. E qual seria o ponto-chave dessa palavra? Bom, o ponto-chave dessa palavra, como ele faz menção, né, na parábola da vinha, onde ele convida trabalhadores, pessoas que estavam na praça desocupadas a se ocuparem com a vinha, essa é a vontade de Deus, que nós nos ocupemos com a obra dele, pois o próprio texto diz que nós estamos na última hora e mesmo na última hora ainda estamos sendo chamados para trabalhar também. Então seria isso. A palavra de hoje começa em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Próxima palavra em Efésios 4, do 11 ao 16. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Próxima palavra, Apocalipse 11, 15. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. E a nossa leitura com oração de hoje é em Mateus 20, 1 e 2. Que diz: o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ou seja, essa palavra diz para nós que Deus ele sempre esteve em todos os tempos selecionando as pessoas que ele queria para estar junto dele, na obra dele. Então não importa se era no tempo de Abraão ou se é nos dias de hoje, ele continua selecionando as pessoas. E assim como na palavra dele disse que ele foi na 11ª hora, sendo que faltava 1 hora para acabar, né, e pagaria o justo para essas pessoas trabalharem na vinha, ele também está selecionando pessoas hoje, né, para trabalhar na vinha dele, que seria para pregar o evangelho, para estar distribuindo a palavra dele e ajudando na obra dele aqui ainda na terra, já que os tempos já estão próximos, né, dele voltar. Então, nós somos considerados os trabalhadores da última hora. E no texto diz que se a gente vai ficar perdendo tempo com outras coisas, se a gente vai ficar perdendo tempo com o celular, com coisas menos importantes, ou se a gente vai se prontificar a estar disposto a trabalhar na vinha de Deus. E aí, vocês já conseguiram responder essa pergunta? Se vocês estão realmente dispostos? Então, eu peço que vocês orem para Deus pedindo um direcionamento, para que Ele
direcione cada um de vocês para que vocês descubram o que vocês têm que fazer para trabalhar na vinha do Senhor. Que nós não fiquemos de fora, que nós sejamos os trabalhadores de última hora, amém? Então, uma boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.